A paz e a graça, queridos irmãos, pastor Cícero na área, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: Não temas as coisas que há de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Meus queridos, por que eu estou recitando essa palavra? Porque a qualquer momento eu posso estar sendo preso, beleza? E os motivos eu quero declarar aqui agora para você ficar entendido, né? Porque as pessoas são cheias de disse-me disse, então a gente não tem como fugir das nossas responsabilidades. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi preso, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, eles foram presos, e eu também posso ser preso também, e eu com certeza com mais culpa no cartório do que qualquer um outro deles, né? Porque está escrito aqui que eles foram presos injustamente somente por causa que pregavam o evangelho e falavam a verdade. E a gente não, a gente diversas coisas, a lei, né, ela muda, vai variando e então a gente começa a passar por algumas dificuldades. Beleza. Alguns conhecem a minha história. Eu vim da Bahia aos 13 anos, eu era adotado por outra família, eu com pele escura, os outros todos claros, nada a ver, eles me amavam, só que a gente percebe alguma rejeição por parte de alguns, né? E a gente entende que a gente não pertence àquela família e eu caí pro mundão, irmão, certo? Aos 13 para 14 anos, e aí infelizmente vim parar aqui em Brasília, morei na casa de algumas pessoas e ali fui parar no mundo das drogas. Na época eu estava andando com alguns jovens, acabei indo preso e tal, né? Cometi crimes, infelizmente. E quando foi em 2012, não, 2010 para 2011, eu saí do presídio, né? E ali continuei nas drogas, nas coisas erradas e conheci uma mulher de programa lá na cidade de Valparaíso. Essa mulher estava grávida e a gente foi morar junto. Ela morava antigamente nas ruas, só que como eu morava na casa de um pessoal, ela foi amparada lá também. E a gente ficou morando ali no barraco de fundo por bastante, alguns 3 meses, né? Até a gente ser ameaçado de morte ali e tal, por conta das contendas que existia ali naquele barraco e você sabe como é que funciona, beleza. Então ela estava grávida de 5 meses. Antes de eu morar com ela, ela queria vender essa criança para um amigo meu, não sei nem se chegou a vender, né? Para um amigo meu de infância, né? E aí depois ela me explicou que não era do agrado dela vender esta criança, repassar essa criança, porque era só por causa da necessidade que ela não tinha condições de cuidar. E graças a Deus a gente foi lá e, né, e conversei com o rapaz para ele deixar esse negócio quieto e ela continuou com a criança. Depois de um tempo, a gente morando ali na rua, no plano piloto, eu correndo atrás. Na época eu vigiava carro, irmão, para poder pagar pousadas. A gente foi parar na Fale do Recanto das Emas. E ali a gente pagava pousada para pernoitar no Hotel da Ceilândia. E o Dé nos convidou para ir para casa dele, o Dé de Filosofia Negra, né? Eu posso citar aqui o nome do Dé porque deu uma força nessa época. E ali, irmão, eu tive um momento desagradável de uso de droga, entreguei a minha vida para Cristo. Um pastor amigo nosso daqui de Águas Lindas nos convidou para ir morar na casa dele, ele nos ajudou bastante, que é o pastor George. E ali ele foi nos ajudando e a gente confessamos a Cristo, passamos a trilhar outros caminhos, certo? Aí tivemos um filho, né? E aí o que que acontece? Eu resolvi não, ela me pediu para me registrar a menina, eu fui lá e resolvi registrar, né? Não foi forçado, nada foi forçado. Só que a gente pensou ali que a partir daquele momento que Jesus estava mudando nossa vida, que o nosso casamento, a nossa relação seria para sempre, não é isso? É porque acredito que ninguém se casa pensando já em se separar. Só que aí vê as contendas, situações que não deu certo, e aí eu fui olhar no celular dela lá uma vez lá e descobri traições, beleza? E aí eu não pude aceitar aquilo, eu não consegui aceitar aquilo e aí continuou, aí deu contenda, deu polícia, deu brigas, né? E por diversas formas, verbos, né, agressão, defesa de ambas as partes, né? Então assim, meus amigos, a gente tava vivendo um mundo de drogas, né? E daqui a pouco vem para Cristo. Então a gente tá naquela situação procurando libertação, tá? E aí, depois de um tempo, veio o divórcio, né? Nesse divórcio, como a gente tinha 2 filhos, uma que não era minha, que eu registrei desde cedo, e aí é o seguinte, fomos para a justiça, e lá na justiça eu falei, não, como você é a mãe, eu creio que mãe sempre tem um cuidado a mais com criança, e você quer as crianças para você,
Então, beleza, pode ficar com a guarda delas aí para você, né? Que a gente vamos aqui tá pagando as pensões mensais. As pensões na época era 230, irmão.